Ser imigrante vai quebrar o seu ego. Esse é um assunto um pouco polêmico, mas assiste o vídeo até o final para você entender o meu ponto de vista. E talvez até você concorde. Todas as vezes que decidimos imigrar para um novo país, sabemos que vamos ter que começar a nossa vida do zero. E com isso também a gente tem a consciência que a gente vai precisar trabalhar em trabalhos que no Brasil não são valorizados, ao contrário dos outros países, né? Então, na teoria, a gente sabe que chegando no outro país, vamos precisar fazer esses tipos de trabalhos para poder ali passar pelo processo e depois, quem sabe, conseguir entrar na nossa área. E mesmo sendo imigrante e chegando com toda aquela disposição, sangue no olho para poder trabalhar, chega um momento que na prática a teoria já começa a ser outra. Porque o que acontece? Começa a bater o cansaço, o seu corpo começa a reclamar, e aí começa a vir aqueles pensamentos intrusivos do tipo: no Brasil eu trabalhava em um escritório com ar-condicionado e aqui eu trabalho debaixo do sol. Porque no Brasil eu trabalhava o tempo todo sentado e aqui eu fico em pé o dia todo. Esses tipos de pensamentos começam a entrar na nossa cabeça e fazer a gente começar a refletir sobre o trabalho que a gente está fazendo, sobre a nossa vida do Brasil, sobre os status que a gente tinha lá. Eu já passei por isso, talvez você também tenha passado por isso, ou talvez até esteja passando por isso. E eu queria te falar que isso vem principalmente do nosso ego. E o que é o ego? O que significa ego? Eu li um livro muito interessante que ele chama O Ego é o Nosso Inimigo, e eu anotei algumas coisas aqui que eu consegui aprender com esse livro e eu vou agora compartilhar com vocês. Vou pegar o meu livrinho. Primeira coisa, anota aí. O ego quer status imediato, a vida quer processo. O ego, ele sempre vai querer reconhecimento antes do esforço. E esforço é uma coisa que o imigrante sabe muito bem. E processo também é outra coisa que o imigrante sabe muito bem. O ego, ele não gosta do processo. Mas para a gente chegar no nosso propósito, a gente precisa passar pelo processo. E eu sei que o processo não é uma coisa legal de se passar, o processo não é uma coisa que você vai estar feliz. Muitas vezes no processo você vai se sentir triste, você vai se sentir cansada, mas você precisa colocar os seus olhos na meta que você tem e suportar esse processo para chegar lá no seu propósito. Segunda coisa que eu aprendi: a humildade abre portas que o ego tentaria arrombar. E recomeçar sendo imigrante principalmente, exige humildade, muita humildade. Humildade de entender que você está começando a sua vida do absolutamente zero. Terceira coisa que eu aprendi: quando achamos que já sabemos de tudo, paramos de crescer. Ser imigrante vai exigir que você se coloque nesse lugar de aprendiz. E nesse lugar de aprendiz é que você vai crescer, porque você vai estar ali se colocando à disposição, sendo humilde e vai estar crescendo cada vez mais. E por último, o ego é confusão entre o que somos e o que fazemos. Tem uma professora que ela é muito inteligente, que o nome dela é Lucialina, tem vários vídeos dela também no YouTube, e ela sempre fala sobre isso, que você não é o que você faz, você não é a sua profissão, você não é o seu diploma, você não é o seu mestrado, você não é nada disso, você é a sua essência. E muitas vezes a gente se confunde e tem muita confusão em relação a isso, mas tudo isso vem do ego e do status, que faz você achar que você é a sua profissão, sendo que você não é a sua profissão. Eu tenho uma tatuagem aqui de uma frase que eu gosto muito, tá escrito: não existe acaso. E é no que eu acredito, né? Eu acredito assim, que tudo que acontece na nossa vida tinha que acontecer, que nada acontece por acaso.
mesmo as coisas ruins, sempre vai ter um propósito por trás disso. Então, se você está passando por esse processo, se está dolorido, se está cansativo, pode ter certeza que não há acaso nisso e que lá na frente você vai entender e que lá na frente também você vai conseguir alcançar o seu propósito. Então, não se cobre demais e tenha paciência e paixão mesmo por você mesma. Tem até um versículo que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje, que é o Tiago 4,6, que ele fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e me conta aqui embaixo se você já passou por isso ou se você ainda está passando por isso. Beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau.